Boa noite, pessoal. Me chamo Samuel Gouveia. Estou aqui presente hoje com meus amigos Thiago Maia e Michel Andrade. Somos do curso de Engenharia Mecânica. Viemos aqui falar hoje para vocês sobre os motores elétricos, né? E antes da gente explicar, né, sobre os motores elétricos, primeiro vou explicar para vocês sobre os princípios fundamentais para facilitar o entendimento, né, de vocês. E eu separei aqui hoje, né, um desses princípios que é sobre os fundamentais, que é o magnetismo e o eletromagnetismo, e os conceitos de conversão de energia, né? E os tipos de motores para finalizar essa etapa. Então, para explicando sobre eletricidade e magnetismo, acho que é mais fácil se a gente imaginar que a eletricidade e o magnetismo são dois fenômenos que estão ali sempre conectados, como se fosse Batman e Robin, uma dupla inseparável, né? A eletricidade é essencialmente o movimento de cargas elétricas, como os elétrons, enquanto o magnetismo refere-se ao comportamento desses materiais magnéticos e dos campos magnéticos que eles geram. O grande estalo, né, essa grande sacada, é que quando a eletricidade passa por um fio, ela cria um campo magnético ao seu redor. O quê? Isso significa o quê? Que qualquer vez que uma corrente elétrica ela flui, ela gera um campo magnético correspondente. E essa não é só a única parte interessante, né? É que quando o campo magnético se move através de um fio, ele induz uma corrente elétrica dentro desse fio, entendeu? Nesse fio. Isso é conhecido também como indução eletromagnética e é a base de muitas tecnologias que a gente usa no dia a dia, né? Assim, por exemplo, né, os motores elétricos, eles convertem eletricidade em movimento. Eu vou até falar sobre isso também mais para frente. Eles têm um ímã interno e um fio enrolado em torno dele. Quando a eletricidade passa por esse fio, ele cria um campo magnético que interage com o campo magnético do ímã, fazendo que o motor gire, né? Dessa forma, os geradores eles fazem o oposto. Eles transformam o movimento em eletricidade. Por exemplo, quando um gerador de energia, né, elétrica está girando, ele cria ali um campo magnético que, quando ele gira, ele gera essa eletricidade, conforme passa pelos fios condutores. E isso também não é tudo, né? Essa parceria de eletricidade e magnetismo, ela é crucial, vital, hoje em dia, em tecnologias como as imagens de ressonância magnética, né? Nesse caso, um poderoso campo magnético ele é usado para alinhar os átomos dentro do corpo humano, enquanto os pulsos de energia elétrica são usados para controlar não só para controlar, mas ele também é usado para criar essas imagens um pouco mais detalhadas nos tecidos dos órgãos, né? E assim como podemos ver a eletricidade e o magnetismo, são como uma equipe imbatível, né? Na física, trabalhando junto para alinhar nossas vidas e impulsionar a tecnologia moderna no dia a dia. E sobre a conversão de energia, né? A conversão de energia ela é um processo no qual uma energia ela é transformada em outra de forma utilizável, né? Esse processo ele é fundamental em muitos aspectos da nossa vida cotidiana e em diversas áreas da indústria, né? Como transporte, geração de energia e nas tecnologias do dia a dia. Mais um exemplo, né? Quando a gente liga um eletrodoméstico, como por exemplo um liquidificador, a energia elétrica ela é convertida em energia mecânica para girar ali as lâminas do liquidificador, né? Ou seja, eu deixei, tem até essa imagem que eu deixei aí, né, para vocês que vocês estão vendo agora, isso é um conjunto motobomba, né? Temos o motor, né? Vou explicar resumidamente, temos o motor, essa parte amarela aí, ela se chama um acoplamento, e a outra parte que está ligada no acoplamento é uma bomba. O que acontece? Chega energia elétrica passando pelo motor e esse motor ele gira o eixo do motor e
essa energia que é transformada ali no acoplamento, o acoplamento faz essa transformação, na verdade, né? Tem essa função. Ele está pegando a energia que é a mecânica do motor elétrico e passando para a bomba, para fazer o movimento da bomba, do rotor da bomba, entendeu? Essa é a transformação de energia elétrica para energia mecânica, né? De forma mais resumida, isso seria uma conversão de energia. E para fechar essa primeira parte, né, que é esses princípios fundamentais dos motores elétricos, vou dar só uma pincelada aqui dos tipos de motores que a gente tem, né, que são os mais usados hoje nas indústrias, nas fábricas, né, que é as que a gente mais vê hoje no dia a dia, que são os motores de corrente DC, né, que são as de corrente contínua. Esses motores, eles convertem energia elétrica, né, um dos seus pontos. Vou citar os pontos aqui que fica mais fácil. Esses motores, eles convertem energia elétrica de corrente contínua em movimento mecânico. Eles também são amplamente utilizados em aplicações que requerem um controle preciso de velocidade, né, como na robótica, e em algumas ferramentas elétricas, como parafusadeira, esmerilhadeira e assim outras, né? Temos muitas ferramentas elétricas que precisam desse tipo de precisão. Os motores também de corrente contínua, eles também podem ser controlados variando-se na voltagem ou na corrente que é fornecida para eles, né? Já os motores AC, que são de corrente alternadas, né? Esses motores, eles são mais comuns assim no nosso dia a dia, né? Eles também convertem energia elétrica em corrente alternada e em movimento mecânico. Também existe uma porrada de motores de corrente alternada, incluídos os assíncronos ou de indução, motores síncronos e também motores de corrente alternada como as de escovas, né? Que hoje não é o nosso caso, que hoje a gente vai falar um pouco dos motores brushless, né? O nosso amigo Michel, ele vai explicar bem sobre o o nosso trabalho, né, que é específico sobre motor brushless. E também temos os motores de passo, né? Os motores de passo, eles são motores elétricos que giram em incrementos fixos, né, que são chamados de passos. Eles também são muito utilizados em aplicações que requerem um posicionamento bem preciso, como as que a gente usa muito hoje em dia, né, que são os impressores 3D, as máquinas CNC e também os dispositivos de posicionamento automatizado, né? Também temos os motores lineares. Esses motores lineares convertem energia elétrica em movimentos lineares, sem necessidade de nenhum componente mecânico rotativo. Eles também são usados em aplicações onde o movimento linear ele é preferido ali, né, como em sistemas de transporte e em máquinas de fabricação automatizada. E esses são os principais tipos de motores que são utilizados em uma variedade de aplicações em diferentes setores, tanto comerciais e industriais. Cada tipo tem suas próprias características e vantagens. E a escolha do motor adequado depende muito da sua necessidade, né? Mais especificamente. O meu amigo o Michel Andrade, ele vai dar continuidade no nosso trabalho. Opa, pessoal, eu sou o Michel e antes de dar continuidade nessa explicação sobre o motor brushless, eu preciso explicar um pouco sobre a nossa matéria em si, que é a automatização dos sistemas mecânicos na faculdade. Eu preciso explicar que essa matéria, ela é uma matéria extensionista. E o que seria isso? Então, na faculdade, ela é um componente curricular que integra atividades de extensão universitária. E seu propósito é totalmente estabelecer uma conexão entre a universidade e a sociedade, promovendo a troca de conhecimento e experiência entre a academia e a comunidade em geral. Então, essas disciplinas elas podem abranger diversas iniciativas, como os projetos comunitários, serviços à comunidade, cursos para grupos específicos e atividades culturais. Seu objetivo é aplicar o conhecimento acadêmico para resolver desafios reais e contribuir para o desenvolvimento social. Essas matérias elas proporcionam aos estudantes, no caso nós, a oportunidade de aplicar toda a prática que a gente teve com os conceitos aprendidos na sala de aula, desenvolvendo habilidades como trabalho em equipe,
justamente com esse grupo nosso, a liderança, a comunicação e o pensamento crítico, e ao mesmo tempo que contribuem para o bem-estar da sociedade. Passando no próximo slide e dando continuidade ao nosso projeto, explicando sobre os princípios de funcionamento do motor brushless, ele é conhecido como motor sem escova, que é um tipo de motor elétrico que utiliza ímãs permanentes e eletrônica de controle para realizar a comutação das fases do motor, como vocês podem ver aí na imagem. Ele difere dos motores de corrente contínua convencionais por não possuir escovas mecânicas para realizar a comutação no campo magnético, como eu disse acima. Não é à toa que ele é conhecido como motor sem escova. Então, o princípio de funcionamento desse motor, ele baseia-se na interação entre os ímãs permanentes, como mostra na imagem, localizados no rotor e os campos magnéticos gerados pela bobina do estator. As bobinas do estator, elas são energizadas em sequências específicas pela eletrônica de controle, que no caso é bem uma plaquinha que, se eu não me engano, a gente vai conseguir mostrar aí com o nosso próximo integrante do grupo. Ele vai conseguir mostrar que essa placa eletrônica que manda todo o controle para esse motor fazer o giro dele. Então, a comutação das bobinas do estator, ela é controlada eletronicamente por meio de sensores de posição, que no caso é exatamente por essa plaquinha. Com base nesses dados que vêm da eletrônica, ele consegue ter esse controle e determina o momento certo para energizar a cada bobina do estator, garantindo também um movimento suave e eficiente do rotor. Então, essa abordagem ela elimina a necessidade de escovas mecânicas, como eu disse lá no início. O que reduz o desgaste totalmente e aumenta a eficiência do motor, além de permitir um controle mais preciso das velocidades e do torque. O motor brushless são amplamente utilizados em uma variedade de aplicações, incluindo veículos elétricos, equipamentos industriais, aeromodelismo, entre outros, devido à sua alta eficiência e baixa manutenção. Passando para o próximo slide, nós temos aqui uma tabelinha que mostra todo o processo que a gente teve para a criação do projeto e também para a elaboração desse vídeo. Então, no caso, o primeiro passo foi o estudo do caso, estudar todos os tipos de motores, como eles funcionam, todos os componentes que existem dentro deles, e também foi explicado com o nosso amigo Samuel aí, antes de mim. Depois que a gente fez todos esses estudos, a gente descobriu sobre o motor brushless, que no caso foi o que eu expliquei anteriormente e que ficou definido da gente tanto representar ele e fazer a montagem para explicar para vocês aqui. O processo em seguir seria a montagem e também o teste operacional, que essa parte ela vai ficar bem explicada pelo Thiago que vem depois de mim. Olá, eu sou o Thiago e vou dar continuidade na apresentação do projeto. Depois de entender todo o funcionamento por trás do motor brushless, baseado nas informações apresentadas anteriormente pelo Samuel e Michel, foi possível seguir para as próximas etapas, sendo elas definir materiais e ferramentas, a aquisição e fabricação de materiais, montagem do motor e teste operacional. Com o projeto definido, construímos uma tabela onde constam os materiais e ferramentas necessários para a montagem do motor. Então nós temos a tábua de madeira, cola para madeira, adesivo instantâneo, motor DC brushless fan, recuperado de uma fonte de computador, o disco newtoniano, uma placa de EVA conhecida também como papel emborrachado, uma fonte bivolt com cabo de 1,5 m e 12 volts de tensão elétrica, uma serra-fita horizontal, furadeira parafusadeira, com uma broca de 4 mm, um alicate de corte, uma fita isolante, um paquímetro, uma lixa e, por fim, um eixo maciço de 90 mm por 3 mm de diâmetro. Seguindo com a aquisição e fabricação dos materiais, alguns itens foram necessários efetuar a compra, porém grande parte são materiais reaproveitados que seriam descartados no meio ambiente e talvez de forma irregular. Aqui temos algumas imagens dos materiais utilizados.
como as colas, a fonte de alimentação, o alicate de corte e o motor brushless. Podemos observar nessa outra imagem a placa responsável pela eletrônica de controle citada pelo Michel anteriormente. Agora vamos para a fabricação da base do motor, acompanhando os vídeos do slide. Utilizando a madeira e uma serra-fita horizontal para cortá-la, obtivemos duas bases quadradas de 100 mm por 25 mm e 4 apoios de 30 mm por 25 mm. Utilizando a furadeira e uma broca de 4 mm, efetuamos 2 furos centralizados com 5 mm de distância de um para o outro, sendo um furo para os fios da fonte e outro para o eixo. Em seguida, com a cola para madeira, colamos os 4 apoios nas extremidades da outra base de madeira, conforme podemos ver no vídeo do slide. Partimos então para a montagem do motor na base. O eixo maciço foi fixado no centro da hélice do cooler, que no caso é o rotor, com a cola adesiva. Assim, nesta ordem, colocamos a base com os apoios virados para cima, a outra base com os 2 furos, a placa de controle, onde se localiza o estator interno com os fios passando por um dos furos, e o rotor com o eixo atravessando o centro do estator, alinhado com o outro buraco da base. Com o auxílio do alicate de corte e a fita isolante, emendamos a fonte com a placa para energizar o sistema. Podemos observar essas etapas nas imagens do slide, onde temos o estator, que será energizado, o rotor, onde tem o eixo maciço, logo após os dois na base, onde contém os furos, e na terceira imagem podemos ver o disco de Newton fixado na hélice. Com isso, podemos prosseguir para o teste operacional. Depois de alguns testes de ajustes, podemos pontuar algumas questões importantes. Embora a montagem pareça simples, é de extrema importância o alinhamento do eixo com o motor em relação ao estator interno, pois qualquer atrito pode interferir na rotação ou mesmo não girar. Além disso, é preciso ficar atento com o tipo de fonte que a placa controladora exige, pois há vários tipos e cada uma com sua especificação de tensão elétrica, com sua unidade de medida em volts, e intensidade elétrica, com unidade de medida em amperes, no caso, miliamperes, e assim preservando a eficiência e evitando queimar o motor. No caso do motor brushless apresentado, a fonte utilizada tem saída de 12 volts e 500 mA, que supre as necessidades exigidas da placa do motor, obtendo assim seu máximo desempenho sem prejudicar seu funcionamento. Após os testes de ajustes, fixamos com cola adesiva o EVA e o disco de Newton no centro do rotor. O disco newtoniano serve para ilustrar princípios fundamentais da ótica e da teoria das cores. Ao girar em alta velocidade, a combinação das diferentes cores do disco resulta na percepção da luz branca. Com o vídeo a seguir, podemos ver o funcionamento do motor junto com o disco de Newton. Concluindo, apesar de todas as vantagens, os motores brushless também apresentam desafios e considerações importantes a serem levados em conta. Em resumo, os motores brushless representam uma evolução significativa na tecnologia de motores elétricos, oferecendo vantagens em termos de eficiência, durabilidade e versatilidade. Com sua ampla gama de aplicações e benefícios, esses motores continuam a impulsionar a inovação em diversas indústrias e são uma parte essencial no panorama tecnológico moderno. Com essas considerações, finalizo a apresentação do projeto. Obrigado pela atenção.